de nós adorá-lo, né? De nós glorificar o nome dele, buscar a ele. Muitos dos nossos irmãos já desceram, ou já subiram, não sei, né? Não estão aqui para adorar o nome do Senhor. Muitos desceram sem conhecer o Senhor, né? Sem adorar o Senhor. Muitos não tiveram a oportunidade que nós temos de estar aqui essa noite adorando o nome de Deus, glorificando o nome do Senhor. Pelos olhos da fé eu posso abrir meus olhos aqui, pelos olhos da fé, meus irmãos, e contemplar os anjos do Senhor aqui conosco. O inimigo ele não tem poder para ficar onde está o povo de Deus. O inimigo não tem poder para tocar onde estão os filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus. O inimigo ele não suporta a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem derrota o inimigo. Quem é o inimigo, irmão? Em Efésios 6:10, a Bíblia fala que o nosso inimigo são potestades, principados, espíritos malignos. E como nós vamos contra esse mal? No nome de Jesus. Com a Bíblia, com a palavra de Deus, no nome de Jesus, vai sendo dissipado, vai virando pó. Porque ele não tem poder. Quem tem poder é o nosso Deus. Né? Quando Jesus se entregou na cruz ali, ele se entregou. Né? A autoridade foi lhe dada do Pai, do céu, por nós, pelos nossos pecados. Ele aniquilou a morte ali. Ele aniquilou ali os nossos pecados e as nossas aflições. Aleluia. Aleluia, Jesus. Curva a tua cabeça, vamos fazer um minutinho de oração. Espírito Santo de Deus, nós já oramos, já adoramos o teu nome, já glorificamos aqui, Senhor. Mas em mais um momento, Senhor, aqui, Senhor, que eu não venha falar nada de mim, Senhor, mas que eu venha falar da tua palavra, Senhor. Senhor, toma, Senhor, a minha vida, Senhor. Toma, Espírito Santo, fala através dos meus lábios. Fala com a igreja, fala com o teu povo. Não aquilo, Senhor, que nós queremos ouvir, Senhor. Não aquilo que é ego para a nossa alma, Senhor, mas aquilo que liberta, aquilo que transforma, Senhor. Fala conosco, Senhor. Põe por terra todo o mal, Senhor. Põe por terra todo o dardo inflamado do maligno, Senhor. Toda a seta que voa, Senhor. Que seja queimado, desmascarado agora todo o mal. Em nome de Jesus. Coloca a mão no coração. Pode falar baixinho mesmo. Fala assim: Senhor Jesus, fala comigo através da tua santa palavra. Senhor Jesus, se há algo em mim nessa noite, lava o meu coração em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Aleluia, Jesus. Pega a tua Bíblia. Você que quiser ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Você que quiser ficar sentado, você que quer ficar de pé, abra a tua Bíblia aí comigo, no livro de Marcos. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 29. Eu estava meditando hoje na palavra do Senhor à tarde, e o Senhor me trouxe aqui essa mensagem maravilhosa que vai falar com o nosso coração. Aleluia. Marcos 1, capítulo 1, 29. Você que trouxe a palavra de Deus, você que não trouxe, acompanhe comigo aí. Amém? A cura da sogra de Pedro. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Amém? Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração hoje à tarde, irmãos, para meditação, para glorificar o nome do Senhor. Aqui o Senhor faz menção, através da sua palavra, em Marcos 1, 29, que Jesus ele saía da sinagoga com os seus discípulos, ali onde ele já tinha feito a obra de Deus, onde ele já tinha ali ministrado. Aonde Jesus passava, nós sabemos que onde Jesus passava, eram multidões ao derredor dele, né? O Espírito de Deus era ali sobre Jesus, ele era o próprio Deus da terra, né? E aonde Jesus passava, as pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas, as pessoas eram libertas, né? O inimigo ele saía das pessoas, as pessoas endemoniadas eram libertas pelo poder de Deus. E aqui nesse versículo que o Senhor trouxe no meu coração, fala que Jesus tinha acabado de sair da sinagoga com seus discípulos, e ele foi até a casa de Simão Pedro. Ele foi até a casa de Pedro. E quando ele chegou lá na casa de Pedro, quem estava lá enferma? Quem estava lá doente, com febre, num cantinho lá na casa? A sogra de Pedro estava com febre. E quando ele chegou na casa, que ele entrou,
Eu creio que quando ele chegou lá, a enfermidade já foi saindo já daquela mulher. A Bíblia diz que aquela mulher lá, a sogra de Pedro, ela estava lá num cantinho daquela casa com febre. Né? Eu creio que ali Pedro falou, minha sogra está com febre, já faz algum tempo que está assim, já faz algum momento que ela está assim, já faz algum tempo que ela está assim, mas vamos entrando. Eu posso contemplar pelos olhos da fé, Pedro falando para Jesus, vamos entrar, mestre, a casa é sua, se sinta à vontade, pode entrar. E aonde Jesus entra, o milagre acontece. Aonde Jesus entra, não tem, meus irmãos, o milagre acontece. E a Bíblia diz que Jesus chegou até a sogra de Pedro, e pegou na mão e a levantou. E no mesmo instante a sogra de Pedro ficou curada daquela febre. Ela estava com uma febre. E no mesmo instante Jesus a tocou e a curou. E diz que essa mulher, a sogra de Pedro, ela se levantou e começou a servir ao Senhor e aos seus discípulos. Olha que maravilha, no mesmo instante que o mestre a tocou, ela se levantou e começou a servir. E a Bíblia conta aqui, que eu estava meditando à tarde, meus irmãos, que ali na casa da sogra de Pedro, ali naquela casa humilde, ali naquela casa simples, quando foi para o final da tarde, encheu de pessoas de redor da casa. Veio multidão de pessoas, vinha pessoas endemoniadas, vinha pessoas com todo tipo de enfermidade, se achegaram ali à casa de Pedro, da sogra de Pedro. A Bíblia diz que ali se encheu uma multidão de pessoas. E o incrível é que não tinha publicidade como tem hoje, né? Como pode? Como pode ter vindo tantas pessoas até ali? Olha o milagre que Jesus faz, né? E ali no final da tarde diz que veio multidões de pessoas em busca de Jesus, em busca do milagre. E ali o mestre curava as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas de enfermidades, de todos os tipos de enfermidades. Não existia enfermidade que Jesus não podia curar. Não existia nenhuma doença que Jesus não podia tocar nas pessoas, o mesmo dizer, vai em paz, tu estás curado, vai em paz, receba a tua cura. Não existia ninguém ali que não pudesse ser curado. Todas aquelas pessoas que se aproximaram ali daquela casa, no fim da tarde, a Bíblia diz que elas foram todas curadas. O mal saía das pessoas e as pessoas eram libertas. Olha quão poderoso é esse Deus, irmãos. O quão poderoso é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Falar de Jesus é uma emoção muito grande. Falar do Mestre é muito maravilhoso. Falar dos milagres que ele fazia. Falar do amor de Jesus sobre a humanidade. Nós não sabemos amar como Jesus nos ama. Nós não sabemos o que é amor, meus irmãos. Um amor onisciente, onipresente, onipotente. Um amor ali que se entregou na cruz por nós. O amor de Jesus nós não merecemos, igreja. Nós não somos merecedor do amor desse Deus tão grande e tão poderoso. Só quem passou por uma enfermidade, que é tocado pelo Espírito Santo, sabe quão bom e suave e agradável é a presença de Deus. Só quem sentiu o Espírito Santo no seu corpo sabe quão maravilhoso é ter o Espírito Santo de Deus. Escuta, igreja, ou nós temos o Espírito Santo de Deus entre nós, ou nós ou temos o Espírito maligno. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele habita em nós, seres humanos. Nós, seres humanos. Se nós levantar nossa mão e aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa alma, Ele vai vir e vai fazer morada em nosso coração. Mas o Senhor, Ele não faz morada em coração que não está limpo. O coração tem que estar limpo para o Espírito Santo de Deus habitar. Se o Espírito Santo de Deus não habitar em nós, vai habitar o espírito maligno. É o espírito maligno que vai habitar. E a pessoa onde o espírito maligno habita, ela muitas das vezes, ela não tem vontade de viver, ela não tem alegria. O inimigo rouba tudo. O inimigo rouba tudo que aquela pessoa tem. Tudo. Mas aonde o Espírito Santo de Deus habita, a alegria, a paz, o amor. Não existe perfeição, né? Nós não somos perfeitos. Mas aonde o Espírito Santo de Deus habita, irmãos, a alegria, a paz de espírito, né? Nós reconhecemos o nosso erro, nós voltamos, nós perfeitos não somos. Mas aonde o Espírito Santo habita, é a alegria, a joia,
Aleluia. É tão bom ter esse Espírito Santo morando dentro do nosso coração. As pessoas muitas das vezes nos julgam por religiosidade, nos julgam por santarrão. Não é para tanto, irmãos. Só quem passou uma possessão maligna, como eu passei, só quem passou uma enfermidade, um câncer, uma doença, onde o Senhor resgatou, sabe o que é a frieza, o que não é sentir o calor no corpo para sentir. Só quem passou uma humilhação, um desprezo, um abandono, sabe? Aleluia! Nós podemos falar dessa graça que é nos dada, de graça que é o Espírito Santo. Jesus falou, eu vou ao Pai, mas eu deixo no meio de vós o meu Consolador, que é o Espírito Santo. Ele foi ao Pai, e Ele deixou no meio de nós o Espírito Santo dEle. Que o Espírito Santo intercede conosco, irmãos, com gemidos inexprimíveis. Muitas das vezes nós falamos coisas que não devemos falar. Aí o Espírito Santo, ele vai lá para o Pai e fala assim, Pai, a tua filha não quis falar isso. Olha que maravilha, olha que dádiva, igreja. Aí o Espírito Santo vai ao Pai lá e fala assim, Pai, não foi isso que a tua filha quis falar. Foi isso que ela falou, mas ela falou sem pensar. Aí o Pai, pelo sacrifício de Jesus, pela misericórdia do seu Filho, aí o Espírito Santo vai peneirando as palavras mal colocadas, as falação, as iras, contenda. O Espírito Santo vai peneirando e o Senhor vai tendo misericórdia de nós. O Senhor vai tendo compaixão de nós. Aleluia. Quando você tiver um encontro com o Espírito Santo de Deus, igreja, você nunca mais vai querer saber de outra coisa. Quem bebe da água da fonte da vida, quem bebe dessa água cristalina que é o Espírito Santo não fica mais sem. Eu não fico mais sem o Espírito Santo na minha vida. Eu amo meus filhos, eu amo meu esposo, eu amo minha família. Mas eu não fico sem a presença do Senhor na minha vida. Porque é a presença do Senhor quem me mantém de pé todos esses anos. É a presença do Senhor quem me mantém de pé para caminhar. Porque o rumo, meus irmãos, não é somente viver aqui nessa terra, comer, se vestir, comprar um carro, comprar uma casa. O alvo é a eternidade. O alvo é Cristo. Aqui é uma passagem para a eternidade. E nós, muitas das vezes, na nossa pequenez de espíritos, digamos assim, na nossa mente pequena, nós nos esquecemos que o Senhor, Ele nos abençoa, Ele nos ajuda, Ele prospera, Ele é conosco. E nós nos esquecemos muitas das vezes que a maior preocupação do Senhor é resgatar a nossa alma para a eternidade. A maior preocupação do Senhor, Jesus, quando se deu na cruz, é a nossa alma. É a nossa alma na presença dEle. Porque se nós tombar aqui agora, como está a nossa alma? Né? Eu creio assim que se a pessoa no último momento de vida, ela se arrepender dos seus pecados. Quantas pessoas eu tenho feito oração no último momento? No último momento ali a pessoa tem se arrependido, como o pastor contou aqui a história daquela pessoa que o avião estava caindo e falou, meu Deus, eu creio que Deus alcança até no último momento. Quantas pessoas que eu tenho orado no último momento e o Senhor tem resgatado, não é mérito nosso. O Senhor, Ele salva quando Ele quer salvar. É Ele quem salva, é Ele quem escolhe. É o Senhor quem faz a obra. Nem que seja no último momento, se a pessoa se arrepender dos seus pecados, Senhor, não sou digno. Senhor, não sou digno, Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor. Aquela pessoa, ela parte com o Senhor. Ela parte para a glória com o Senhor. Aleluia. Eu quero fazer menção aqui também, igreja, sobre a mulher do fluxo de sangue. Não sei se você já ouviu falar. Essa mulher do fluxo de sangue, ela ficou 12 anos padecendo de uma enfermidade. Ela ficou com hemorragia 12 anos. E essa mulher, a Bíblia diz que Jesus passava e a multidão ali, os discípulos estavam de redor. E essa mulher ali, ela estava desenganada pela medicina há 12 anos. Ela já tinha gastado tudo com os médicos. E ela foi até Jesus. Ela foi passando no meio da multidão, essa mulher. Imagina a situação. Desenganada pelos médicos, mas ela ouviu falar que Jesus estava passando na cidade e que Jesus curava. E ela tinha consigo no seu coração, se eu somente tocar nas vestes dele, olha a fé dessa mulher, se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Era impossível chegar uma multidão,
E os discípulos ali com Jesus andando, porque onde Jesus passava era multidão, milagre acontecia, pessoas eram libertas, pessoas eram transformadas, pessoas eram curadas. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. O Senhor nos chama para as boas novas. E essa mulher de fluxo de sangue aqui, que o Senhor traz no meu coração, ela padeceu 12 anos. E quando ela foi passando ali pelo meio da multidão, que ela encontrou um caminho ali que ela passou, ela somente tocou nas vestes de Jesus. Ela nem pediu para ser reconhecida por Jesus. Ela somente tocou no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus parou a multidão por aquela mulher. E ela falou, e Jesus parou aquela multidão e falou, alguém tocou em mim. Imagine, irmãos, meus irmãos, imagine comigo, uma multidão, e o Senhor se importar com uma mulher que tocou nele. Uma multidão de pessoas. E o Senhor parar aquela multidão e falar para os seus discípulos, parem, ei, alguém me tocou. E os discípulos diziam, mestre, como alguém te tocou? Todo mundo está te tocando. Todo mundo está tocando em ti, mestre. Como isso? Os discípulos ali espaventados. Mas o mestre falou, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Halamassou, daramanamassou. Alguém me tocou porque saiu virtude. Aleluia. Aleluia. E aquela mulher foi curada no mesmo instante. Aquela mulher foi curada da sua enfermidade que havia há 12 anos. Se eu for contar os milagres de Jesus aqui, quantos milagres o Senhor fez? O Senhor traz também no meu coração aqui. Certa feita ele estava com seus discípulos, onde ele passava a multidão pregando. E ele estava pregando ali as bem-aventuranças, estava ali pregando a sua palavra, pregando os reinos dos céus. E ele juntou ali uma multidão de pessoas. E certa vez, os discípulos chegaram para o mestre, o povo tudo sentado assim, eu posso imaginar pelos olhos da fé, assim, nas colinas, nos montes, e o povo tudo sentado, e os discípulos chegaram para Jesus e falaram, mestre, despede o povo, que o povo está cansado e com fome, despede o povo. Jesus podia ter dispensado aquele povo, milhares de pessoas ali ouvindo a sua palavra, sem comer, não sei se tinha uma sombra para sentar, como nós estamos aqui no quentinho, né? É tão bom ouvir a palavra do Senhor. Olha a preocupação de Jesus quando os discípulos chegaram ali para o mestre e falaram, mestre, despede o povo que está com fome, manda eles para casa, não temos alimento. Aí o mestre fez mais um milagre grande ali, um milagre maravilhoso. Ali ele pegou, pediu ali para juntar os alimentos, o que tinha? Tinha alguém ali com os peixinhos e uns pãezinhos. Uns peixinhos, uns pãezinhos, para uma multidão. Imagina o milagre. Aí os discípulos vieram lá, mestre, só tem esses peixinhos, esses pãozinhos, não dá para um comer. Não dá para um comer, mestre. E o povo está com fome, despede logo. Jesus pegou, na sua simplicidade, aqueles pãezinhos e aqueles peixinhos, e só falou, distribua. Eu posso imaginar pelos olhos da fé, irmãos, os discípulos, quando contemplaram aqueles milagres, as bandejas, com os peixes e com os pães, para toda aquela multidão. O Senhor podia ter mandado aquele povo de barriga vazia, podia ter mandado aquele povo embora sem alimento, mas olha a preocupação do mestre. O mestre, ele se preocupa com a nossa alma, ele se preocupa com o nosso vestir, ele se preocupa conosco. Ele alimentou ali milhares de pessoas com a multiplicação dos pães e dos peixes. A multiplicação dos pães e dos peixes ali alimentou toda aquela multidão de pessoas, e as pessoas ali glorificavam a Deus. As pessoas glorificavam a Deus ali através de Jesus Cristo, e o povo não queria mais ir embora, irmãos. Quando você está na presença de Jesus, quando você sente a presença de Deus, você não quer mais ir embora. Você quer ficar com Ele. Você quer ficar na presença dEle. Onde tem a presença do Mestre, tem paz, tem alegria, tem bonança. Talvez você chegou aqui nessa noite sem forças, pensando o que eu vou fazer agora. Talvez você queira se esconder do Senhor, não tem para onde se esconder. Hoje eu falava para o meu esposo, para onde iremos? Para onde nós cristãos iremos? Se não é para os pés do Senhor. Para onde iremos se não é nos pés do Senhor? Nós não temos como se esconder de um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Um Deus tão grande. O Deus de Israel. O Deus de Israel, irmãos. Deus é santo, Deus é poderoso. Aleluia. Talvez você veio aqui em busca de outra palavra. Talvez você veio aqui ouvir uma palavra que você vai ganhar riquezas.
um evangelho da prosperidade. E eu falo para você que o Senhor ele vai multiplicar o que você tem. Que Ele vai alegrar a tua alma, vai te curar da depressão, Ele vai te curar da angústia, Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar, Ele vai te alimentar. Aleluia. Primeiramente nós temos que buscar as coisas do reino do céu, e as demais coisas vos serás acrescentada, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus é santo, irmãos. Deus nos chama para uma boa obra. Deus nos chama para caminhar com Ele. Deus nos chama para renunciar. Vale a pena renunciar por esse Deus. Talvez você esteja aqui, você não esteja vendo o mundo espiritual, mas como nós estamos aqui olhando esse momento, existe um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual o qual nós não vemos com os olhos da carne. Mas o Senhor Jesus, Ele tem autoridade no mundo espiritual. Ele tem autoridade sobre as potestades, sobre o mal. Ele tem autoridade sobre a enfermidade que está lutando contra a tua vida. Ele tem autoridade sobre a solidão que está na tua vida. Tudo está no controle do Senhor. Nada foge do controle do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que mais Jesus pregava era sobre a vida eterna. O que mais Jesus falava era sobre a vida eterna. Essa é a preocupação do Senhor. Hoje nós convidamos as pessoas para vir para o culto, as pessoas para vir para a igreja. Eu me preocupo tanto, sabe, irmãos? Às vezes meus filhos pedem, mãe, se a senhora pudesse hoje fazer um sonho, se a senhora pudesse hoje, o último desejo, um desejo que a senhora pediria. O que eu peço para o Senhor é que o Senhor envie as almas para ser liberta. Que o Senhor envie pessoas aqui para o ministério em Elo de Dio, onde o Edson tem se esforçado com os vídeos, onde a Daiane tem se esforçado com os louvor, onde o João Henrique tem se esforçado orando, onde a Andressa também tem se esforçado. Eu peço para o Senhor que Ele envie as pessoas que precisam de libertação. Porque o dom que o Senhor deu para nós, irmãos, um dia Ele vai requerer. Nós sabemos que muitas pessoas se encontram enfermas, vítimas de bruxaria aqui nesse lugar. Há muitas pessoas doentes, enfermas. Mas o Senhor usa os seus servos, como tem eu e o pastor Sidney aqui nesse lugar, aqui em Verona, aqui na Itália, fazendo a obra de Deus. Ainda há muitos servos de Deus por aqui. Só que a gente convida as pessoas para vir, e a pessoa ela pensa assim que ela não precisa, né? O inimigo faz com que a pessoa pense que não precisa, que é somente mais um culto. Mas não é somente mais um culto. Esse momento aqui que nós estamos reunidos, o céu está aberto sobre nós. Os anjos do Senhor estão de redor aqui conosco. E o Senhor está nos dando vitória. O Senhor está falando, filha, ei, continua que eu sou contigo. Filho, ei, continua que eu sou contigo. Continua, busca a minha face, busca a minha presença, busca a santificação, renuncia o pecado, renuncia a mentira, renuncie que eu sou contigo, eu firmo os teus pés na rocha, aleluia. Olha para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, aleluia. O Senhor Ele firma nossos pés na rocha. Irmã, que rocha é essa? Mas que rocha é essa que eu vou firmar meus pés? É Jesus. É o Jesus, irmãos. É Jesus que nós temos que firmar nossos pés na rocha, Jesus Cristo. Aleluia. E Ele é poderoso para cumprir as promessas nas nossas vidas. Aleluia. É muito fácil nós falar de política, é muito fácil nós falar mal do nosso irmão, muito fácil nós falar mal de alguém. Vamos falar de Jesus, das bem-aventuranças, das graças de Deus, da misericórdia do Senhor. Aleluia. O Senhor quer fazer discípulos aqui nesse lugar. O Senhor quer fazer servos dele aqui nesse lugar. Talvez se por um momento você cometeu algum deslize ou cometeu algo errado, ou falou algo que entristeceu o Espírito Santo, como disse o pastor Sidney aqui, ainda há vida, ainda há esperança. Ainda há esperança para você que está vivo. Você ainda não desceu à sepultura. Faça uma aliança com o Senhor, confessa o teu pecado. E o mal ele vai sair. O inimigo ele vai sair da tua vida. E quem vai habitar no teu corpo é o Espírito Santo de Deus. Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Bate assim e fala, eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu lembro que a primeira vez que eu senti o Espírito Santo, irmãos, a primeira vez que eu senti o Espírito Santo no meu corpo, a presença de Deus, eu não queria mais ficar sem.
Eu não quis mais ficar sem o Espírito Santo. Aí eu falava com o Espírito Santo, eu ia comprar uma roupa, pedia, Espírito Santo, o Senhor quer que eu compre essa roupa? Espírito Santo, o Senhor quer isso? Espírito Santo, o Senhor quer aquilo? Eu sempre pedindo para o Espírito Santo. E assim eu fui acostumando a falar com o Espírito Santo. Eu não consigo comer uma balinha sem agradecer ao Espírito Santo. Eu não consigo comprar nada sem falar com o Espírito Santo. Às vezes até uma vaga de carro, né? Certa feita nós estávamos procurando vaga de carro e eu falei para o meu esposo, Espírito Santo, prepara uma vaguinha de carro. E o meu esposo, amor, não fala assim, qualquer coisa, Espírito Santo, a vaga de carro. Eu falei, mas quer ver que vai dar certo? Espírito Santo, a vaga de carro. Era impossível, estava ali a vaguinha do carro. Estava ali a vaga do carro. Deus é maravilhoso. Quem está compreendendo a mensagem, levanta a mão. Glória a Deus. Quem está sentindo essa graça maravilhosa? Glória a Deus. Está forte a presença do Espírito Santo aqui. O Senhor nos ama tanto, igreja. O Senhor, Ele nos ama de uma forma incondicional. Aleluia. Que o Senhor possa, aquilo que eu não passei para ti, que o Senhor possa falar no teu coração. Aquilo que eu não pude passar, que o Senhor passe no teu coração. Amém? Glorifica o Senhor com palmas e vitória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.